Para que vocês possam entender esse processo da fragmentação monádica, eu vou explicar para vocês como que se processa a fragmentação monádica, para que vocês possam entender direitinho. Tá ok? Pois é, gente, o negócio é o seguinte: quando nós saímos da fonte que tudo é, nós saímos da luz de Deus, da fonte de tudo que existe, nós saímos de lá numa frequência energética muito forte. É muita energia, muita mesmo. E essa energia, para que ela possa se manifestar em dimensões mais densas, ela precisa ser dissipada, ela precisa ser fragmentada. Essa centelha de luz que sai da luz de Deus, ao romper aquilo que nós chamamos de barreira de fogo, que ela sai da luz de Deus e rompe a barreira de fogo, ela se fragmenta, para que ela possa existir na dimensão imediatamente inferior. Ela tem que se fragmentar. Segundo os estudos que nós já fizemos, quando essa luz sai ultrapassa a barreira de fogo, sai da luz que tudo é, ela se fragmenta em 12 partes, que são 12 supramônadas, certo? Então, essas 12 supramônadas, para que elas possam descer vibratoriamente para a dimensão imediatamente inferior, cada uma delas tem que se fragmentar novamente em 12 mônadas, certo? E esse processo de fragmentação, ele vai sendo feito dimensão após dimensão, até descer lá da dimensão crística da criação divina, até chegar na primeira dimensão, que é lá no reino mineral. Essa luz vai se fragmentando, ela vai descendo e se partindo, para que ela possa vibrar na frequência daquela dimensão em que ela se encontra. Eu gosto de dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma hidrelétrica, certo? Vamos pegar a energia lá de Itaipu, que é a maior hidrelétrica, eu acho que até hoje é a maior hidrelétrica do Brasil. De lá de Itaipu, a energia que é gerada lá pelas turbinas lá e tal, patati patatá, ela é muito, mas muito alta. São milhões de watts, certo? É volts, né? Milhões de volts. Watt é som, né? Milhões de volts. Aí o que acontece? Megavolts, né? Megawatts. Pois é. Aí o que acontece? Essa energia, se ela viesse direto de Itaipu e viesse chegar aqui na tomada da minha casa, sem ela ser fragmentada, tudo que eu ligasse na tomada explodia. É uma potência muito grande. Os fios não suportariam. Porque você pode observar que quando ela sai de lá, ela sai naqueles fios enormes, bem grossos. Só que ela sai de Itaipu e aí ela vai ser distribuída para 3 países: Brasil, Argentina e Paraguai. Ali ela já é dividida em 3. Quando ela vem para o Brasil, ela tem que passar por uma estação aqui no Brasil, e dessa estação ela vai ser fragmentada novamente para as estações regionais, em cada região do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, não é? Ótimo! Então vai para estações de regiões, estações regionais. Lá nessas estações regionais, vamos pegar aqui o Centro-Oeste. Ela é partida novamente em 4. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Ótimo, ela é partida novamente. Aí aqui vem para Goiás, ela vem para uma estação estadual e ela é fragmentada de novo para ser distribuída para as estações regionais do estado, dentro do estado.
ela é fragmentada novamente. Dessas estações regionais, ela vem para subestações, em cada cidade tem a sua subestação. Goiânia, por exemplo, tem várias subestações, onde ela é novamente fragmentada e enviada para os bairros da cidade. Quando chega no bairro da cidade, ela novamente é fragmentada para que seja distribuída nas ruas. Como? Através dos transformadores que você vê nas esquinas de cada quarteirão que você passa. Ali tem um transformador. Aquele transformador novamente fragmenta aquela energia para que ela possa correr nesses fios que passam pela rua. Aí, lá desse fio, ela vem para o padrão da sua casa, o relógio da sua casa. E no relógio da sua casa, ela é novamente fragmentada para todo o sistema elétrico da sua casa. E no sistema elétrico da sua casa, ela vem para a tomada. E na tomada, você vai ligar o seu componente eletrônico. Quando você liga o componente eletrônico, seja ele qual for, por exemplo, um celular para carregar, o carregador vai pegar aquela energia que está lá na tomada, que é de 220, e vai transformá-la em 6 volts. Não é? Pois é, aí você conecta no seu celular e aí o carregador deixa passar para o seu celular só 6 volts. E aí a bateria do seu celular vai carregar. Se fosse os 220 direto, a bateria explodia. A bateria explodia. Então, ela passando pelo carregador, ela novamente é fragmentada e vem só 6 volts para o seu celular. Agora, pensa se fosse aquela energia que saiu lá de Itaipu. Assim é com as nossas mônadas. Assim é com as nossas centelhas divinas, que vão descendo vibratoriamente, dimensão após dimensão, até chegar na primeira dimensão, que é onde essa energia que tem consciência, a gente já falou disso, a gente já falou da experiência da dupla fenda, todo mundo sabe que a energia ela é consciente. Essa consciência vai vivenciar suas primeiras experiências na matéria lá no reino mineral, lá na primeira dimensão. Aí da primeira dimensão ele vai passar ali milhares e até milhões, às vezes bilhões de anos, porque no plano espiritual não existe tempo. Então, ele vai passar milhões de anos no reino mineral, depois ele vai subir para o reino vegetal. Aí vai passar outros milhões, milhares, milhões de anos no reino vegetal e vai subir para o reino animal. Em cada linha de subida dessas, lembra que eu falei que para descer elas foram se fragmentando de 12 em 12 em 12, 12, 12, 12? Pois é, dessas 12, uma fragmentou em mais 12, dessas 12, uma fragmentou em mais 12, dessas 12, uma fragmentou em mais 12. No processo de subida, eles vão se reunificando novamente, vão se reunindo novamente, até que eles possam chegar a um nível de reunificação suficiente para retornarem para a fonte que tudo é. E levar toda a sua bagagem experiencial para a fonte que tudo é. Odair, mas por que há esse processo de fragmentação? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a energia saindo direto da fonte, para ela se manifestar em dimensões inferiores, ela tem que ser fragmentada porque ela é muito forte. É muita energia para poder se manifestar em níveis inferiores, certo? E segundo, o processo de fragmentação acontece para que a experiência seja maior, para que esses 12 fractais possam vivenciar suas experiências e vão aprenderem mais e levarem todo esse conhecimento para a fonte. Porque aquilo que deveria ser só um experienciando, são 12 experienciando ao mesmo tempo. Quando eles se reunificam, eles trazem todo esse conhecimento e ascendem para o nível imediatamente superior. Então, é assim que acontece. Lá
da fonte que tudo é, saiu supramônada. Da supramônada, fragmentou, mônada. Da mônada, fragmentou. E aí vem, e eu fiz uma lista desse processo de fragmentação, de lá da fonte que tudo é, até chegar na primeira dimensão, de 12 processos de fragmentação. Então, são 12 processos de fragmentação e 12 fractais em cada processo de dissociação, de fragmentação. Olha quanta experiência, quanta oportunidade de crescimento, né? Então, são 144 fractais de uma única mônada para experienciar por todo o universo, em todas as dimensões, em todos os níveis conscienciais universais, ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, um fractal monádico meu, que veio aqui para a Terra, dentro do meu processo de fragmentação monádica, ele está vivenciando a sua experiência, por exemplo, numa outra realidade aqui da Terra. E lá nessa outra realidade, ele tem as experiências dele lá, os BOs dele lá, os problemas dele lá, os aprendizados dele lá. Só que ele está conectado a mim pela rede micelial, porque nesse processo de dissociação, de fragmentação, eles vão se fragmentando, mas eles vão formando uma rede de conexão. Afinal, todos os meus fractais estão conectados uns aos outros. Por isso que quando a gente faz o processo de verticalização e acessamos níveis conscienciais superiores nossos, nós temos essa capacidade porque nós estamos conectados a eles pela rede micelial. Então, esse fractal meu que está vivendo os BOs dele numa outra realidade aqui da Terra, ele pode estar trazendo algum tipo de frequência, de interferência na minha energia aqui nessa existência. Por exemplo, um fractal de alma meu que numa outra realidade, o planeta Terra, por exemplo, passou por um processo de reset. E a humanidade da quinta raça foi eliminada do planeta. Eu, como membro da quinta raça lá, fui eliminado, certo? Esse fractal meu, que desencarnou lá naquela outra realidade, pode estar interferindo no meu psiquismo aqui nessa realidade e trazendo sensação de morte para mim. E isso aí, eu fui estudar sobre isso lá em 2018, 2019, eu vendo o Rodrigo Romo citar uma situação dessas, em que ele falou que várias pessoas começaram a entrar em contato com ele, dizendo que estavam com essa sensação de morte. E ele mesmo falou, eu também estava com sensação de morte. Não é questão de querer tirar a vida, não. É uma sensação de morte, uma sensação ruim. E aí ele foi, e vendo todo mundo reclamar, e ele mesmo sentindo, ele foi buscar a orientação dos níveis conscienciais dele, Yaslon Yas, Starrer, Shiva Ramakur, Yaberim, Companhia Limitada. Ele foi buscar informação junto a eles. Aí eles foram e falaram para ele, não, Rodrigo, é porque numa outra realidade houve a explosão de um vulcão lá nas Ilhas Canárias, e esse vulcão, essa explosão criou um tsunami, e esse tsunami atravessou o Atlântico e chegou na costa brasileira com mais de 600 metros de altura e varreu a costa brasileira. E nessa realidade, você desencarnou. E a grande maioria da população brasileira mora na área costeira. Então, a maior parte da população brasileira desencarnou. Lá nessa realidade, a maior parte da população brasileira desencarnou. É por isso que essas pessoas estão tendo essa sensação de morte. É porque os seus fractais que existiam lá nessa realidade desencarnaram mesmo. Então, isso acontece conosco aqui. E, inclusive, esse tipo de situação
pode nos levar até, quem não tem conhecimento sobre isso, quem não sabe dessa possibilidade, dessa realidade, pode vir a cometer autoextermínio aqui nessa realidade. Porque ele começa a sentir que não vale a pena mais viver. Aquela sensação de que não vale a pena ficar aqui, de para que ficar aqui. E aí é a hora da pessoa fazer besteira e acabar praticando o autoextermínio, gente. Isso é muito sério. A gente gosta de citar um caso que é narrado por um pessoal que, inclusive, eles têm até um canal no YouTube, eu esqueci, foi o nome deles lá, que eles falam de um rapaz que ele começou a sentir do nada uma dor absurda no joelho. Mas era muita dor mesmo. E ele foi em tudo que é médico, fez tudo que é exame, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de inflamação, não tinha nenhum tipo de lesão, menisco ok, tudo ok, maravilhoso, o joelho dele perfeito. Mas ele sentia essa dor. Aí foi em centro, é obsessão, vamos tirar o obsessor, vamos fazer tratamento de cura. Nada resolvia. Aí ele buscou a apometria. Quando eles abriram a frequência dele, pasmem, era um fractal de alma dele, numa realidade paralela, que era motociclista, e que lá nessa realidade paralela, esse fractal sofreu um acidente de moto e teve a perna amputada à altura do joelho. Teve uma lesão muito grave no joelho. E esse fractal, a dor que esse fractal estava sentindo, lá na outra realidade, estava afetando ele aqui. Aí o que eles fizeram? Claro, interferiu na realidade do outro fractal? Não, ele está vivenciando as experiências dele lá, certo? Você não pode interferir. Fractal manifestou, você só corta a ressonância daquilo que ele está vivenciando com o fractal daqui. É como se você colocasse uma barreira ali na rede micelial, você desse um nó ali para a energia não passar, para não interferir na energia do fractal que está aqui, certo? Você coloca uma barreira, elimina essa ressonância e pronto, acabou. E deixa aquele fractal vivenciar a experiência dele lá. Afinal, é a experiência dele. Você não vai interferir lá não. Eu vou curar esse fractal lá. Ele está em outra realidade. Você não pode interferir a experiência dele lá. Ele perdeu a perna lá, tem aprendizado lá. Ok? Então, é assim que se processa a interferência, a ação de fractais monádicos, vivendo em outras realidades ou dimensões, interferindo no nosso campo. E, inclusive, esse fractal, ele pode estar em outra linha temporal, aquilo que a gente chama de layer, né? Ele pode estar em uma outra realidade paralela, ele pode estar em uma outra dimensão, acima ou abaixo da nossa, tá? Que não quer dizer que porque está em uma dimensão acima que é ser de luz, não, tá? Gratiluz, não. Não é assim que funciona, não, tá? Porque tem ser aí de 8ª, 9ª, 10ª dimensão e que é mais mal que o pica-pau. Tem nada a ver. Porque o nosso conceito de maldade aqui, ele é distorcido, certo? Então, para eles lá, eles são racionais, por exemplo, certo? Igual, por exemplo, um reptiliano que cria seres humanos para se alimentar. É a mesma coisa que a gente que cria porco, galinha, vaca para se alimentar. Para eles, faz a mínima diferença, certo? Então, quero deixar bem claro isso. É igual, por exemplo, para nós aqui, nossos gatinhos e cachorrinhos são os nossos amores, né? Na China é comida. Então, eles não estão nem aí. Então, essa concepção é mal. Não, cada caso é um caso, tá bom? Então, é assim que os fractais monádicos, vivendo em outras realidades, dimensões, planetas, universos, galáxias, linhas temporais, podem interferir na nossa realidade aqui. Por quê? Por causa da danada da rede micelial, que liga todo mundo. Está tudo conectado. Da mesma forma que um fractal monádico meu superior pode vir e se manifestar como um mentor meu, um fractal monádico inferior pode se manifestar no meu campo, se manifestando como um obsessor meu, sem nenhum problema.
Tá ok? E nós temos fractais monádicos vivendo em outras realidades e, inclusive, desencarnados aqui no planeta. Por exemplo, já foi avisado para mim que o meu agregado, né, aqui é de 12 fractais. Que desses 12 fractais, somente 7 estão no plano físico, nosso aqui. Inclusive, já identifiquei alguns deles, né? Que eu já contei para vocês. Pois é, mas desses 12, tem 5 que estão em outros layers, que estão em outras dimensões, que estão em outras realidades e que estão no plano espiritual. Ok? Então, quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Tudo isso pode vir e interferir no nosso psiquismo, na nossa saúde, no campo vibracional ao nosso redor, nos nossos entes queridos, e inclusive interferir até mesmo nos sonhos das pessoas com as quais nós mantemos conexão. Já contei para vocês o caso de uma amiga minha que ela sonha constantemente com fractais monádicos meus, cada um numa realidade. Ela falou que já me viu numa realidade em que eu sou médico. Ela já falou que me viu numa realidade em que eu sou mal pra caramba. Ela falou, você é muito mal lá nessa realidade. Ela fala assim, não usa bem o termo mal, ela fala bravo. Você é muito bravo lá nessa realidade. E então, como ela faz viagens durante o sono, ela faz viagens interrealidades, então ela traz essas informações para mim. Olha que interessante isso, né? Então, eles podem interferir até no campo das pessoas ao meu redor. E, Aldair, então eu tenho que pegar esse fractal, tratar e encaminhar. Não posso. Ele está vivenciando a experiência dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir que ele interfira na minha realidade aqui. Como? Cortando a sua ressonância comigo. Vai cortar a rede micelial? Não. Mas você vai interromper a energia, o fluxo de energia que sai dele que está interferindo em mim. E eu, Odair, aqui, também posso interferir na vida deles lá, tá? Sim. Esse Odair do estupim curto que vocês conhecem aqui, pode interferir na realidade de um fractal do Odair que é monge tibetano, que está lá. E o Odair, que é Satanares, né? Ariano, pode interferir na realidade desse fractal lá. Eu posso estar interferindo na realidade dele lá. Então, esse controle que eu faço aqui, do meu temperamento, da minha personalidade, aqui, eu estou ajudando até meus fractais lá. Porque eu não estou atrapalhando, eu não estou interferindo na realidade deles lá. Ok?